Hierarquia e disciplina são os pilares que sustentam as Forças Armadas brasileiras. A partir desses dois princípios que o comportamento de um militar é orientado. Hoje, cerca de 400 mil militares da Marinha, Exército e Força Aérea têm a missão de defender a República e os poderes constituídos. Por suas características e competências especiais, a Constituição assegura uma justiça que processe e julgue os crimes militares definidos no Código Penal Militar. Agora, vamos conhecer um pouco da história dessa justiça. Com mais de 200 anos, a história desta justiça especializada começa em 1808, quando o príncipe regente Dom João criou o Conselho Supremo Militar e de Justiça. A justiça militar atravessou o Império e chegou à República com algumas alterações em sua estrutura, em sua competência e até mesmo no nome da instituição, que passou a ser Superior Tribunal Militar. Fatos marcantes da história do país foram testemunhados pela Justiça Militar, que também assumiu papéis importantes no desenrolar de fatos históricos. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre os meses de julho e dezembro de 1944, a Justiça Militar da União funcionou no Teatro de Operações na Itália, atuando junto à FEB. Em 1934, a Justiça Militar da União passa por sua mais importante mudança. Com a promulgação da Constituição de 1934, a Justiça castrense deixa o Poder Executivo e passa a integrar o Poder Judiciário brasileiro. Foi a mesma Constituição que estendeu a competência do tribunal para julgar civis que praticassem, na forma da lei, crimes contra a segurança externa nacional ou contra as instituições militares. Alguns anos depois, a Quarta Constituição do Brasil afastou as competências administrativas que a Corte possuía desde a sua criação, permanecendo somente as atividades processuais. Agora que já falamos da história da Justiça Militar da União, vamos conhecê-la mais de perto. Ela possui duas instâncias. A primeira instância é composta por 19 auditorias, distribuídas em 12 circunscrições judiciárias militares, com um total de 38 juízes federais. Há ainda mais um juiz corregedor auxiliar que apoia o trabalho do ministro corregedor. Nos julgamentos de réus praças na primeira instância, há sempre um Conselho Permanente de Justiça. E nos julgamentos de réus oficiais, há o Conselho Especial de Justiça. Ambos são compostos por um juiz federal e 4 oficiais de patentes superior à do réu. Os civis, na primeira instância, são julgados somente pelo juiz federal da Justiça Militar, de forma monocrática. O Superior Tribunal Militar é a instância superior da Justiça Militar da União que julga os recursos dos julgamentos realizados nas auditorias. A Corte do Tribunal é composta por 15 ministros. 10 deles são oficiais da ativa do posto mais elevado da carreira militar, sendo 3 almirantes da Marinha, 4 generais do Exército e 3 brigadeiros da Aeronáutica. Dos outros 5 ministros, 3 são advogados de notório saber jurídico e 2 são das carreiras de Juiz Federal da Justiça Militar da União e do Ministério Público Militar. Essa formação mista é conhecida como escabinato e permite em uma mesma corte a experiência vinda de quartéis e o conhecimento da ciência jurídica. A rotina de processo e julgamento de réus militares ou civis começa com o Inquérito Policial Militar, IPM, instruído pelas Forças Armadas. Após a conclusão do inquérito, o mesmo é enviado ao Juiz Federal da Justiça Militar da União, que dá vistas ao Ministério Público Militar, e esse decide se oferece denúncia ou não. Porém, é o juiz federal que decide se a denúncia é procedente ou não. Havendo denúncia, o processo tem início com o juiz federal na primeira instância. Após o julgamento, se a defesa do réu ou a promotoria não ficar satisfeita com a sentença, é possível entrar com recurso no Superior Tribunal Militar. Desde o inquérito até o julgamento, todos os atos processuais tramitam de forma digital, por meio do Sistema Judicial Eletrônico, EPROC-JMU. Essa nova ferramenta proporcionou maior modernidade, economicidade e celeridade na prestação judicial. Os crimes julgados pela Justiça Militar da União são assim divididos: crimes contra militares e contra o dever militar,
crimes contra a administração e o patrimônio militar, os cometidos em locais sob a administração militar e os crimes cometidos em tempos de guerra. No caso destes, a Constituição atual até permite pena de morte por fuzilamento. Em 2017, a Lei 13.491 ampliou a competência da Justiça Militar da União ao atribuir a ela o julgamento de militares das Forças Armadas em situações que anteriormente eram da competência da Justiça Comum. Passaram a ser julgados na Justiça Militar da União os crimes dolosos contra a vida que ocorram em situações como operações de garantia da lei e da ordem e no cumprimento de atribuições estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro da Defesa em ações que envolvam a segurança de instituição militar ou em missão de paz. A Justiça Militar da União trabalha para que a hierarquia e a disciplina sejam asseguradas dentro dos órgãos que são responsáveis por manter a segurança e ordem da nação. Uma instituição importante para o Brasil e para todos os brasileiros.